Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 ao versículo 25. Palavra do Senhor para nossa meditação nessa noite. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 19 até o versículo 25. Eu quero só dizer, irmãos, em relação ao dia 9 ainda, que a prioridade são os membros da igreja. Bom, os membros e aqueles que frequentam a igreja. Dia 8, desculpe, 8 sábado, não posso esquecer. Mas é aquilo, se nós não completarmos o ônibus, aí sim nós poderemos abrir para pessoas visitantes, tá ok? Diz assim a palavra do Senhor, a parábola do rico e Lázaro. Vamos ler responsivamente, assentados como nos encontramos no momento. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas ou as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Amém? Esse texto, irmãos, ele é um texto clássico de pregações evangelísticas, não é verdade? Todos nós já ouvimos uma mensagem evangelística sobre esse texto. Mas eu quero hoje dar uma roupagem nova a essa palavra. Não a palavra de Deus, que ela é única, mas a meditação que teremos vai ter um enfoque diferente nessa noite. Eu gostaria de pensar Rico e Lázaro como dois membros da igreja, como duas pessoas que estão inseridas no contexto de igreja. Pastor, mas como é que pode um negócio desse? Um era rico, sovina, tinha o pobre à sua porta e não lhe dava nada, egoísta. O outro era pobre, miserável, não só pobre, mas era miserável, comia migalhas que os outros lhe davam, comia resto da comida dos outros, vivia sendo lambido pelos cães, cheio de ferida, de enfermidades. Como pode nós entendermos que existem duas pessoas dessa natureza dentro de algo chamado igreja? É difícil pensar assim, não é verdade? Isso foge ao paradigma de que crente não fica doente, de que crente não tem problema, de que crente não tem defeito. Isso foge ao paradigma de que crente, ele não pode ter uma crise na vida. Eu quero dizer para você que nos visita hoje, membro ou não de alguma igreja, que crente é tão humano como qualquer ser humano. E que passa por tantas crises e lutas como qualquer ser humano. Essa semana mesmo eu fui levar minha sogra na emergência com um problema que ninguém sabe se é vesícula, se é rim. Aí encontrei a irmã Penha. Crente tem problema. Crente tem luta. Crente tem necessidades. Crente tem dificuldades. E aqui nós vemos esses dois exemplos, e eu quero dizer que a grande diferença entre eles, você pode pensar, eu já sei, pastor, a grande diferença entre eles é que um era muito rico e o outro era muito pobre. A grande diferença não é essa, irmãos. Porque olha só, a grande diferença aqui
O que foi determinante não foi isso, até porque o rico, o pobre, o Lázaro, ele morreu e diz o texto que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Ele foi com anjos batedores, ele foi num cortejo, os anjos iam à frente, preparando o caminho para o céu, né? Levando Lázaro, e ele chegando lá, foi ao seio de Abraão. Entendamos esse texto, irmãos, como uma parábola, uma história que tem como objetivo elucidar, mostrar mais claramente uma verdade. Jesus, ele gostava de ensinar por parábolas, por histórias que nem sempre eram histórias reais, mas que em si mesmo traziam verdades profundas para aqueles que ouviam, até porque a maioria das pessoas que ouviam a Jesus eram pessoas muito simplórias, pessoas do povo, camponeses, pessoas simples, pescadores, que precisavam de uma linguagem mais simples para entender o que o próprio Jesus queria dizer. E Jesus queria alcançar as pessoas, independentemente da classe que elas se ocupavam, da classe que elas tinham. Então, isso é uma parábola, mas que tem em si uma verdade. O pobre morreu, o miserável morre e vai para o céu. E o rico? O rico morre e diz o texto que ele é sepultado. Ou seja, não tem a mesma pompa que teve Lázaro. E aqui também na parábola, Jesus faz questão de nomear o pobre, o miserável. Ele é Lázaro, o rico não tem nome. O rico é um anônimo. Jesus enfatiza e identifica Lázaro. Não entendamos esse Lázaro como Lázaro de Maria e Marta. Também é uma história. Mas Jesus dá um nome. Porque Jesus se preocupa com pessoas, independentemente da classe que elas ocupam, independente da situação que elas vivam na sua vida, Jesus se preocupa com pessoas, amém, queridos? E Ele tem um prazer enorme em nomear pessoas. Zaqueu, desce depressa. Jesus tinha prazer em chamar pelo nome. Como é bom a gente ser chamado pelo nome, não é verdade? Hoje, a grande estratégia mercadológica dos dias atuais é que nós sejamos chamados pelo primeiro nome. Você recebe uma carta te oferecendo um cartão de crédito. Não pegue, não faça, em nome de Jesus. Mas você é chamado pelo primeiro nome. Marco, tem uma oportunidade grande para você, cartão de crédito. Eu não sou bobo, não nada, eu não aceito. Não é verdade? Quando alguém liga para você, telemarketing, eu quero falar com o senhor Marco. Ele não fala, eu quero falar com o titular desse número de telefone. Mas ele dá um nome a você. Porque é pelo nome que temos que ser chamados. Esse negócio de psil, coisinha, é um negócio meio chato, né? Ô psil, ô gordinho, ô careca, ô barbudo. Esse negócio é meio chato, né? É isso? É pelo nome que temos que ser chamados. E Jesus nomeou aquele miserável, porque ele era uma pessoa. Para Deus, todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas. Mas qual era a grande diferença entre eles? Eu perguntava nessa noite. Qual era a grande diferença entre eles? Queridos, por que rico foi para o Hades, para o inferno, e o pobre, o miserável, foi para o céu? Simplesmente porque um era rico, outro era pobre? Porque todos os pobres vão para o céu? Não. Porque todos os ricos vão para o inferno? Não. A grande diferença que eu quero realçar nessa noite é que a diferença entre eles era o amor. Diga, amor. O grande diferencial, que foi o divisor de águas entre aqueles dois homens, era o amor. E eu vou explicar para você nessa noite. Não foi a condição social que eles tinham. Não foi quanto dinheiro tinham no bolso ou quanto era a roupa que usavam. Qual era a grife da roupa que usavam. Não. Não é isso que determina o estágio espiritual de uma pessoa. Não. Hoje vivemos num mundo, meus irmãos, em que o ter, ele é muito mais importante que o ser. Shakespeare tinha a grande dúvida da sua vida, segurando aquele crânio.
Ser ou não ser, eis a questão. Mas hoje vamos dizer assim, o dilema da sociedade hoje é ter ou ser. Para eu ser alguém, eu preciso ter, porque eu tendo, eu chamo atenção. Tendo, eu posso fazer com que as pessoas atentem para mim. Eu tendo, as pessoas vão me achar importante. A moça hoje vê o rapaz ali andando de bicicleta, fala, esse sujeito é um pé rapado. Quero nada com ele. O cara compra um carro, ele fica bonito de uma hora para a noite. Do dia para a noite. O sujeito só andava de roupa de liquidação da C&A. Aí um dia ele foi e comprou lá naquela loja mais cara de grife, a D'Artagnan, né? Aquela loja cara lá do shopping, Norte Shopping, não sei quando já viram aquela loja. Eu nunca entrei naquela loja. Com o valor de um terno daquele, eu compro 3. Vou na cia do terno, que eu sou bobo. E aí, o sujeito compra lá no D'Artagnan uma roupa bonita, uma camisa polo incrementada de grife, ele fica bonito do dia para a noite. Você acha Neymar bonito? Você acha Neymar bonito? Neymar é bonito. É? Você já viu um jogador de futebol com mulher feia? Alguém já viu um jogador de futebol com mulher feia? Não. Não entendi. Você entendeu? Não. Eu não entendi assim, ó. Você quer ser jogador de futebol, né? Não? Mas pode ser. Jogador de futebol também pode servir a Jesus. Mas a verdade é, irmãos, que hoje o ter está acima do ser, não é verdade? A realidade é essa, querido. A realidade é essa, todo mundo está preocupado em ter alguma coisa. Irmãos, a grande diferença do mundo hoje tem que ser o ser, o amor, que nós cultivamos dentro de nós. Vivemos um mundo que a gente, nada contra, o meu irmão aqui viajou, e eu ainda vou fazer essa viagem também. O que eu vou falar agora não é para ninguém especial, tá, irmãos? A gente pega um ônibus, um avião, um carro, viaja, cruza o país, vai para o Nordeste, vai para o Chile, vai lá para não sei aonde, vai para Aracaju, que eu espero ir no ano que vem, vai lá para Porto de Galinha, visita tantos lugares, mas a gente às vezes é incapaz, irmão Gustavo, de atravessar um corredor, abrir a porta de um quarto e dar um beijo no filho. Não é verdade? Quanta gente acha que dando presentes muito caros aos seus filhos, estão aplacando a necessidade deles de uma companhia, de um afeto. Eu, de vez em quando, chego lá no quarto do Gabriel, ele está dormindo, roncando, eu dou um beijo nele. Dou um beijo na minha filha. Não precisa ter um motivo especial. Porque você não sabe se aquele vai ser o último beijo da sua vida, o último abraço da sua vida. Você não sabe se amanhã Deus vai te chamar. E a gente perde a oportunidade hoje que a gente está preocupado no ter. A gente está descabelando, fazendo conta, porque a gente precisa ter. O dinheiro tem que chegar para eu ter. Mas, na verdade, o que mais importante teríamos que cultivar era o ser. Um homem chamado rico, sem nome, cultivou o quê? Muitos bens na sua vida. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado vai ser para quem? Vai ficar para quem? Ninguém leva. Tem uma história aí, uma parábola, uma história na internet que rola sobre Alexandre. Não sei se é verdade, porque... A Silvia está aí? Está lá em cima? A Silvia uma vez falou uma coisa para mim, eu aprendi. Pastor, não acredito em tudo de internet não, porque isso não é verdade. E eu aprendi com a Silvia. Na verdade, a gente precisa, ler e trazer a essência. Se é verdade ou não, não sei. Mas diz que Alexandre pediu para ser sepultado com a mão para fora... Parece que sem roupa, não é isso? Não, com a mão para fora. Mas eu lembro disso, com a mão para fora da urna funerária, por quê? Para que as pessoas que o vissem no cortejo, vissem que ele não levava nada na sua mão. Ele não pôde levar nada, a mão estava vazia. E quanta gente pensando que vai levar coisas para a eternidade.
O diferencial da nossa vida tem que ser o amor, irmãos. Um era rico, foi sepultado, morreu, acabou. Não teve esperança, porque era um homem egoísta, simplesmente pensando no ter, no adquirir, no absorver. Você sabe, querido, que o lago mais salgado do mundo é o mar chamado Mar Morto. Fica ao sul de Israel, já na divisa, ali perto da faixa de Gaza. Esse lago, ninguém afunda. Bom para quem não sabe nadar. Se uma ave quiser sobrevoar aquele lago e atravessar uma margem a outra, ele morre no meio do caminho, de tanta salinidade que emana daquelas águas. É um lugar morto. Sabe por quê? Porque o Mar Morto, ele só capta a água do Jordão. Ele não distribui água para ninguém. Por isso nele não há vida. Por isso é chamado Mar Morto e os antigos chamavam de Mar Salgado. Assim é a vida de muitas pessoas. Elas querem só absorver, só ter. Mas, na verdade, não distribuem. Como eu falei pela manhã, agora fazendo uma interpolação com a mensagem da manhã, quando Davi despojou os amalequitas, não quiseram que ele dividisse os despojos com os 200 homens que não conseguiram chegar na batalha porque carregavam suas bagagens. Mas Davi disse, eu vou distribuir sim, não vou ouvir vocês não. Eu vou distribuir porque eles também estavam participando dessa batalha, carregando as bagagens. Meus irmãos, Deus é Deus que distribui dons à igreja, talentos à igreja, indistintamente. Não importa que classe você tem, não importa quanto dinheiro você tenha, todos nós temos algo precioso dentro de nós, que é o Espírito de Deus habitando em nós. Não importa qual é a tua condição hoje, querido. Não importa se está passando por uma luta, por um vale profundo, ou se você está no monte da transfiguração, você tem o Espírito Santo em você. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor, você tem liberdade para isso, querido. Por que o amor é o diferencial? Porque, meus irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, agora, pois, permanecem a fé, o mais importante é o amor. Enquanto o rico se vestia e comia regaladamente, diz o texto, ele negligenciava o seu próximo, já estava acostumado à situação daquele pobre coitado. A miserabilidade de Lázaro já não o constrangia. E eu quero dizer para você, hoje o mundo é de pessoas que enxergam, mas são cegas, porque de tanto ver, a gente se torna cego. De tanto ver miséria, de tanto ver problema, de tanto ver crime, de tanto ver gente na rua drogada, a gente simplesmente já não enxerga mais. Sabe por quê? Porque é mais cômodo fingir que não existem do que existem e termos responsabilidade sobre elas. E assim era o rico. Ele estava à porta, Lázaro estava à porta dele. Ele passava todos os dias ali. Ele saía para ir ao shopping, ele saía para comer no restaurante, ele saía para viajar, ele saía para fazer tanta coisa. Não é nada errado que eu estou falando, irmão, por favor. Gustavo, não entenda isso não, por favor. Em nome de Jesus. Quero que você tenha a condição de você levar sua família para comer fora, que você tenha a condição de viajar, que você tenha a condição para fazer tudo isso. Não é isso que eu estou falando. Entenda isso. Eu estou falando que aquele rico fazia tudo isso, mas pensava somente em si mesmo. Mas ele não atentava para o miserável, com quem ele podia repartir, não a sua fortuna, mas ele podia dar uma condição digna até para contratá-lo como empregado seu, para dar um salário a ele. Mas ele não fazia, porque ele era negligente, egoísta. Ele era uma pessoa extremamente, meus irmãos, materialista. E existem muitas pessoas dentro das igrejas assim. Meus irmãos, Lázaro, porém, apesar de sua situação miserável, apesar da sua enfermidade, não amaldiçoava. O texto não diz que ele amaldiçoava, diz? Até se ele o fizesse, ele estaria sendo réu, porque Jesus fala no Sermão do Monte, aquele que chama o seu irmão de raca,
Aquele que fala do seu irmão, aquele que xinga o seu irmão, ele é réu o quê? Do inferno. Olha que coisa triste. Aquele homem não blasfemava. Eu até dizia que aquele homem era o Jó do Novo Testamento. Será que eu podia dizer isso? Aquele homem não amaldiçoava, não apregoava maldições contra o rico que o ignorava, que nem mesmo suas migalhas lhe dava. Jesus ensinou, e este é o grande diferencial. Assim todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos... O amor sobrenatural, o amor que vai até o alto sacrifício, o amor que põe o eu de lado no esforço de ajudar e abençoar o outro. Hoje vivemos o evangelho de direitos e não de deveres. Eu tenho direito. Deus, eu tenho direito a uma boa casa. Eu tenho direito a um carro do ano. Deus, eu tenho direito a dinheiro no banco. Deus, eu tenho direito... Deus, eu tenho direito a não ficar doente. Deus, eu tenho direitos e direitos. Esse evangelho é o evangelho capenga, perneta. Mas não é perneta igual os paralímpicos, não. Que com uma prótese fazem mais coisa do que qualquer um de nós. Aliás, parabéns aos atletas paralímpicos. Parabéns a essa gente que ensina a superação. Eu fui lá. Irmãos, é superação. É a superação. Mas o evangelho que vivemos não é um atleta paralímpico. Ele é um perneta sem perna e sem prótese. Porque ele é de uma perna só. Ele é da perna dos deveres, dos direitos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E paramos por aí. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Paramos por aí. Gosto desse cântico. Mas paramos por aí. E a outra perna do evangelho? É a dos deveres, de amar, de perdoar, de dar a outra face. De quando alguém andar uma milha, pedir para você andar uma milha, anda duas. Essa é a parte do evangelho que a gente amputa, tira da nossa pedra desse evangelho. Esse evangelho fica extremamente amputado, fica extremamente prejudicado, capenga, não se firma em pé, porque é o evangelho de uma perna só. Que cai facilmente e não resiste a nenhum argumento. Por isso que o grande diferencial que nós temos que ter hoje é o amor. O diferencial não seria o seu estado de saúde. Ainda que eu creia, em nome de Jesus, eu creio, porque na minha família já se cumpriu. Deus cura hoje também. Amém? Eu creio. Mas isso não é o diferencial. Há muitas pessoas que estão sendo curadas por Jesus, eu creio. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas muitas pessoas não voltam para agradecer. Muitas pessoas não voltam, não reconhecem quem as curou. Permanecem na mesma vida de sempre. Não mudam de vida, porque simplesmente não foram curadas na sua alma. Há muitas pessoas que procuram Jesus para ser curadas, o curandeiro Jesus. Mas não querem ser curadas na sua alma. O diferencial não era o estado de saúde daquele homem, ou a sua situação financeira, mas era o amor. E esse amor implica também em compromisso. E aí, como é que a gente evidencia o amor a Deus? João, capítulo 21, de 15 a 17. Como é que você evidencia o seu amor a Cristo? Diz o texto assim da palavra de Deus. E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, lembrando a traição. Tu me negou 3 vezes, agora tu vai ter que me confessar 3 vezes, dizer 3 vezes que me ama. Vamos pagar, vamos zerar essa dívida agora. 3 vezes você disse que não me conhecia, agora você vai ter que dizer que me ama. E aqui ele vai dizer, terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu tudo sabes. Tu sabes que eu te amo. Está ali, né? Jesus disse-lhe: o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Tenha compromisso comigo. Você me ama? Cumpra o que eu estou mandando. Não é verdade? Aquele que tem os mandamentos, meus mandamentos, e os cumpre, é aquele que me ama. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. É esse que me ama. Já dizer que ama Jesus de boca, botar no adesivo no carro, botar uma camiseta grande, dizer eu amo Jesus. Se a gente não vive isso, e não cumpre isso, e não obedece, e não cumpre os mandamentos que Ele nos dá. E o grande mandamento que Ele nos deixou: um novo mandamento vos dou. Jesus, o Senhor escreveu um novo mandamento. Jesus escreveu um mandamento, são 10. Um novo mandamento vos dou: ama o teu próximo, assim como eu vos amei. O mandamento era: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele diz agora: ama o teu próximo como eu amo. Com a intensidade desse amor, com a extensão desse amor, com a largura e profundidade, a altura desse amor. Ame. Ame como Jesus amou. Esse é o mandamento que ele nos deixa. Então, compromisso. Jesus insiste para que Pedro respondesse com firmeza e conscientemente e consciente do seu amor por Jesus. E quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, ama a mim, é amar as minhas ovelhas. Se vocês fizerem um desses pequeninos que estão aqui, a mim vocês estão fazendo. Então, por extensão, amar como Jesus é amar as ovelhas de Jesus. Você me ama? Ame as minhas ovelhas. Você me ama? Ame o seu irmão. Você me ama? Ama o seu vizinho. Você me ama? Ama até o teu patrão chato, o teu professor chato. Ama aquele que te odeia, porque esse é o mandamento. Porque se vocês saudarem somente a vocês mesmos, seus irmãos, qual é o lucro disso? Se vocês saúdam somente os vossos irmãos, qual é o lucro disso? Não é verdade? Não estou fazendo nada além do que é a minha obrigação. Então, amados, esse amor é o amor às ovelhas. E isso é amar os irmãos. Olha o que João diz na primeira carta, capítulo 4, 8 e 20. Não, 8 e 20 não é a hora não, tá, irmãos? 8 e 20 são os versículos. Já estou encerrando a minha palavra. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, 8 e 20. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você me ama? Demonstra ao irmão que você está vendo. Porque você amando o seu irmão, você está demonstrando que me ama também. Esse amor implica em desinteresse também. Já falei que o amor significa em autossacrifício. Agora ele implica em desinteresse. A palavra agape ou agapau, usada por Jesus, é uma palavra grega que traduzida é por amor, e significa amor sem interesse, que se baseia no senso de preciosidade do objeto amado.
E aí se prova o amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos amou porque fôssemos perfeitos, mas a preciosidade do amor era que esse amor direcionado a nós, independentemente da nossa condição espiritual, essa é a prova do maior amor. O amor que ama apesar de, desinteressadamente. Foi este amor que faltou ao rico. Era um amor que faltou porque o pobre nada podia lhe dar, senão trabalho, senão deveres, senão obrigações. Ele não queria isso. Ele queria alguém que lhe desse alguma coisa. Mas o verdadeiro amor, ele não é leviano, não trata com seus próprios interesses. Diz Paulo no grande tratado do amor, do capítulo 13 da carta aos Coríntios. E foi esse amor. Lázaro não possuía nada atrativo. Não possuía dinheiro, nem era importante, mas para Deus era precioso, glória a Deus. Por isso foi levado aos anjos, pelos anjos aos céus. Esse é o amor que muitas vezes nos falta, irmãos. É mais fácil amarmos os nossos amigos, é verdade. Eu tenho no Facebook. Aí aparece um sujeito lá que você nunca viu na vida, você não gosta dele. Eu quero ser seu amigo. Bate lá no teu Facebook. Deixa eu ver quem é. Ih, esse cara aqui tem uma cara de ser, sei não, cara esquisita. Meio barbudo, baixinho. Querendo criar barba. Cheia e dura, cheia de falha e dura de crescer. Com esse jeito não, vou aceitar não. Você não aceita. Né? E esse cara é muito chato, caramba. Porque é mais fácil a gente amar os nossos amigos, não é verdade? Né? Isso aqui é legal. Pô, ele tem uma casa de praia maneira lá em Angra. Pô, ele tem um carro bom, tem um computador, tem um notebook, tem não sei o quê. Tem um celular de última geração. Na casa dele tem Wi-Fi. Né? Esse me interessa. Aceito. Porque é mais fácil amar os amigos. Mas a palavra de Deus diz: há amigo mais chegado que o irmão. Porque o amigo que você precisa é o irmão que você não tem. O amigo que você precisa, que você está na pindaíba, você está doente, é aquele que vai na tua casa te visitar. É aquele que te dá o ombro para você chorar. Mas não pede nada em troca, não. Nem joga em rosto depois. Puxa, fui te visitar, hein, Gustavo? Tu passa por mim, nem fala, hein, sujeito? Aí. Quando eu estava bem, tu falava comigo, agora tu me ignora. Né? Não é esse amor que eu estou falando, nem que a Bíblia fala. É o amor desinteressado. Mas quando agimos assim, estamos na contramão do ensino de Jesus. Mateus capítulo 5, 43 e 44. Irmão, não sou eu que estou falando, não. Que eu seja mentiroso nessa noite e Deus seja verdadeiro. Mateus 5, 43 e 44 diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Legal, mano, Jesus, valeu. Estou contigo, Jesus. É isso aí, estamos juntos, ó. Juntinho. Eu amo meu amigo, mas aborreço meu inimigo. Legal, gostei. Estou junto, estou nessa aí. Essa é para mim. Mas como você não é crente de sorte bíblica, né? De horóscopo bíblico, você vai ler o texto todo, não é verdade? Você não vai parar por aí. Aí o texto diz: eu, porém, e Jesus começa a complicar. Esse porém, por que tinha que ter esse porém aí, gente? Eu, porém, já vem coisa, Jesus vai pegar pesado. Eu, porém, vos digo. Agora sou eu que estou falando, presta atenção, sujeito. Sou eu, Jesus, estou falando com você. Eu, porém, vos digo. Vamos ler o texto? Amai
Mas por que eu tenho que fazer isso, Jesus? Bem dizer os que me maldizem, amar os meus inimigos, fazer bem aos que me odeiam, orar pelos que me maltratam. Por que eu tenho que fazer isso, Jesus? Eu não tenho que fazer isso, não. Por que eu tenho que fazer? Para o quê? Para que sejais filhos. Porque se você não fizer isso, amado, se eu não fizer isso, nós estamos demonstrando que nunca tivemos nenhuma identificação com o Pai que está nos céus. E não sou eu que digo isso, é a palavra. É a palavra que está dizendo isso. Então, amados, é muito fácil dizer filho, pai, melhor dizendo. É muito fácil dizer paizinho que está no céu. Está na igreja, levantar a mãozinha. Adorar a Deus. É muito fácil. Mas ser filho de Deus na essência da palavra. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. É muito fácil, mas ser filho de Deus implica em muita coisa. É o evangelho dos deveres. Implica em quê? Em bem dizer, amar os inimigos. Me fez mal, mas eu a amo. Bem dizer os que me maldizem. Aquele desgraçado, aquela desgraçada, não, aquele abençoado, aquela abençoada, eu vou abençoar para que ela melhore, para que ela se cure daquele orgulho, para que ela se cure daquela mentira, para que ele se cure daquele procedimento errado. Eu vou abençoar, eu vou orar para que ele melhore, para que ela melhore. Eu não vou amaldiçoar, não, eu tenho que bem dizer. Fala de mim, fala mal de mim, mas eu vou falar bem dele. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. E vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Eu já fiz bem a gente que hoje nem fala comigo. Mas a Bíblia me diz que eu tenho que amar essas pessoas. A Bíblia me diz que eu tenho que bem dizer e orar por elas. Porque senão eu não estou demonstrando que eu sou filho de Deus, não. Você quer ser filho de Deus? Você já é filho de Deus, sim ou não? Amém? Amém? Glória a Deus? Então faça aquilo que está escrito ali, querido. Que se você não fizer, você está mentindo. Você está mentindo. Embora o texto não seja claro, presumimos, o texto de Lázaro, lá da parábola, voltando a Lucas 16, presumimos que Lázaro amou aquele que tudo lhe negava, e amou não porque ele, o rico, merecesse. Porque o amor de Deus é esse, amar sem merecer. E concluindo, quero dizer que não sejamos cumpridores da triste profecia de Mateus 24, 12, que diz: o amor de muitos esfriaria. Porque em uma igreja onde o amor entre os irmãos esfria, o fogo do inferno crepita. E acende o rancor, a inimizade, a fofoca, a intriga, as divisões, os grupetes, as panelinhas, que nada disso alegra o coração de Deus, mas entristece o coração de Deus. Um reino dividido contra si mesmo não prosperará. Irmãos, queridos amados do Senhor, filhinhos, eu vos digo como pai essas palavras. Vamos amar, porque amando, multidões de pecados são cobertos. Amém, queridos? Amemos. Você não gosta do fulano, da fulana? Ame! Porque não é uma opção. Você não tem a opção, amar ou não amar. É um mandamento. Eu não aceito um cristão que diz, eu não amo fulano. Você pode até dizer que não ama, está sendo muito sincero. Mas que você também possa dizer, eu não amo, mas vou orar
para que Deus me ensine a amar fulano. Porque é esse mandamento que Jesus deixou para nós. O grande diferencial das nossas igrejas não deveria ser os templos, não deveria ser o ar-condicionado, não deveria ser os bancos estofados, as cadeiras luxuosas, não. O grande diferencial das nossas igrejas deveria ser o amor. E o amor está presente até naquele casebre lá no interior do mato, onde até não tem luz elétrica, luz de lampião, lá onde o Júnior vai no Amazonas. Se o amor de Deus está ali, o Espírito Santo faz proeza naquele lugar, meu irmão. Faz proeza.